O Pão de Açúcar quebrou, será que é isso? Será que é o fim daquela rede que fez parte e ainda faz parte da vida de milhões de pessoas no Brasil e também do Extra, que faz parte do mesmo grupo? O que será que aconteceu, hein? Vem comigo no like que eu te explico tudo. Bom, tem notícia que assusta pelo número e tem notícia que assusta pelo nome, e essa aqui junta as duas coisas. Os dois, né? O GPA, que é o grupo por trás de marcas que todo mundo conhece como Pão de Açúcar e Extra, até o Açaí Atacadista era parte também, mas não é mais, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar uma dívida de 4,5 bilhões de reais em dívidas. Inclusive, coincidentemente ou não, demitindo ali parte da diretoria antes disso. Quando uma empresa desse tamanho faz isso, a primeira reação nossa é pensar, né? Pronto, quebrou, vai fechar a loja, vai virar um caos. Só que a história é bem mais complicada e também mais interessante, se é que a gente pode chamar assim, né? Do que esse susto inicial. O que tá acontecendo com o Pão de Açúcar hoje não parece ser uma morte súbita, uma notícia que veio do nada. Ó, que surpresa, não, mano. É uma recuperação mesmo. É uma conta de vários anos chegando ali junta de uma vez só, sabe? No momento que o caixa já não aguenta mais brincar de ficar empurrando o problema para frente. Má administração, vamos dizer assim. Pois é, e vamos traduzir isso de um jeito bem simples. Recuperação extrajudicial, basicamente é uma renegociação pesada da dívida, mas de forma organizada. É meio que falar o seguinte, Bruno, meio que eu devo, não nego, mas se eu te pagar tudo agora, eu quebro de vez, aí eu não vou ter dinheiro para te pagar mesmo, entendeu? Entendi. Então, eu quero negociar do jeito que eu ainda consiga manter os meus supermercados rodando, é isso que ela falou. E os empregos da turma também. Exatamente. Que pro credor, inclusive, é melhor do que o risco de ficar sem receber nada se a empresa não conseguir fazer dinheiro do jeito que ela faz, né? O GPA fez questão de dizer que esse plano não mexe com as obrigações do dia a dia, como o Bruno falou. Nesse caso aqui ficam de fora fornecedores, parceiros, clientes e obrigações trabalhistas. Em português, claro, a empresa está falando, ó, a briga é com a dívida financeira, não tem nada a ver com a operação da loja. O objetivo é preservar o funcionamento normal da rede enquanto tenta arrumar, dar uma faxinada na casa ali do lado financeiro. Por isso que a empresa afirma que as lojas seguem operando normalmente, pelo menos por enquanto, não, o seu pãozinho gourmet tá a salvo. Inclusive, fala aqui nos comentários se você gosta do Pão de Açúcar, o que você mais gosta no pão? Lá tem cerveja barata, hein? Frutas de qualidade. A mensagem é outra, a empresa está tentando impedir que um problema de dívida contamine a operação antes que seja tarde demais. Até existe a recuperação judicial, a normal, mas essa é bem tensa, viu, meu amigo? Aqui a gente tá falando que aconteceu no GPA, um jeito mais leve de recuperar, né? A empresa senta ali com os credores, tenta fechar um acordo fora daquela recuperação judicial pesada e leva isso sim para a justiça. Carimba que o acordo é legal. Judicial é o próximo passo, né? Se é ruim ainda. Será? Escreve aqui se você acha que o GPA vai quebrar ou não. A lei permite que a empresa entre com o apoio de pelo menos 1/3 dos créditos afetados, né? 1/3 das pessoas para quem o GPA deve e ganhe uma janela de 90 dias ali para tentar trazer mais credores ali para brincadeira. E foi exatamente isso que o GPA fez, né? Pelo fato relevante da própria empresa, o grupo já entrou com apoio de credores que representam 46% dos créditos incluídos no plano, o que equivale a 2 bilhões de reais, pouco mais do que isso. Foi uma tentativa de travar a piora do quadro enquanto a negociação acontece. Só que ninguém chega num pedido desses do nada, né? O mercado já estava olhando meio torto ali pro GPA desde o ano passado. E o maior sinal de alerta veio da própria empresa no balanço de fevereiro, não? Imagina, inclusive, se você tem ações do Pão de Açúcar também, escreve aqui. Imagina se você tá lendo lá o comunicado, aparece assim, o grupo admitindo que existia uma incerteza relevante sobre a continuidade operacional. Olha que expressão pesada, né? Eu acho que as ações deram a caidinha. Vamos falar disso, com certeza. Sim ou com certeza? Traduzindo, né, significa o seguinte, a própria empresa reconheceu que o aperto financeiro ficou sério a ponto de levantar dúvidas sobre a sua própria capacidade de tocar a vida normalmente, sem mexer na dívida, né? E isso assustou, claro, né, que quando a empresa escreve isso no balanço, aí é confissão formal de que a água bateu na bunda, você concorda? E por que apertou tanto? É o mesmo problema do Corinthians, por exemplo, não. Você pode até ter dívida bilionária, mas você não pode ter dívida bilionária no curto prazo se a sua receita não é bilionária no curto prazo, entendeu? Isso é verdade. Esse é o problema. O GPA terminou 2025 com um rombo de cerca de 1,22 bilhão no capital circulante. O que é isso? A ideia é simples, ó, como olhar a gaveta do mês ali, você abre a gaveta, você percebe que o dinheiro e os recursos do curto prazo
não dão para bancar as contas que estão vencendo logo ali, entendeu? A empresa também tinha outra conta para pagar, ó, cerca de 1,7 bilhão de reais em empréstimos e também debêntures que vencem agora em 2026, né, com uma parte muito relevante concentrada entre maio e julho. Então... Então tá igual o brasileiro afegão médio que não é inscrito aqui no canal. Exato, né? Não, com certeza, e nem deixou o like, né? Com certeza. Porque o cara que é inscrito, que deixa o like e liga o sininho, já tá tudo organizado não ali tá o caixa, devendo, né? Pelo menos se tem dívida tá controlada, né? Então aquela coisa A toda. previsão dos gastos ali, né? Exato, e dívida grande batendo na porta num calendário curto vai ferrar tanto uma empresa quanto você aí também, né? E no caso do GPA, no momento que o mercado já tava olhando torto. E agora vem o ponto mais interessante aqui pra gente, mais importante de entender. Repara que o problema, geralmente, quando um mercado, um comércio quebra, é por quê, Bruno? Faltando um cliente, né? Sim. Não tá vendendo, falta gente na loja. Tá tudo muito caro, talvez, e o pessoal parou de comprar, né? Só que é o caso do GPA? Não é o caso do GPA, cara. Clientes têm fiéis ainda, hein? Exato, eu tava, inclusive, enchendo de elétrons o meu carro esses dias lá em Ubatuba, eu tava lá esse fim de semana, e a loja lá, falava pra você, tava bem cheia, bem de cliente, muito bem, obrigado. O problema do GPA, pelo que os números mostram, não é que ninguém compra mais nas lojas, não. A operação continua muito viva. Só pra você ter uma ideia, em 2025, ano passado, a receita líquida da empresa foi de mais de 19 bilhões de reais, Bruno. Que beleza. Mas o que aconteceu? Com prejuízo de 815 milhões no fim do ano. Tá igual o nosso governo, então tá gastando demais. É né? isso, mais do que entra, né? De acordo com o gráfico do Investidor 10 que o Brunão tá pondo na tela aqui pra gente. E o grupo terminou o ano passado com 728 lojas, ou seja, dinheiro entra, o grosso tá entrando. A máquina ainda roda, né? Tem venda, tem cliente, tem caixa. É uma história de empresa que ainda vende muito, ainda existe pra caramba, mas deixou a estrutura financeira ficar pesada demais para a força que ela tem hoje. E é aqui que a conta começa a doer de verdade, né? Começa a cobrar a conta, porque uma coisa é você vender bastante, outra coisa é sobrar dinheiro depois de você pagar todo mundo. Olha essa conta, ó, no caso do GPA, o custo financeiro líquido no ano passado foi de 920 milhões, que foram 325 milhões acima do ano anterior. Olha a pancada, cara. Esse número aí ajuda a gente a contar a história inteira, porque a empresa gera caixa, mas uma parte enorme dessa geração vai embora ali pagando juros, garantias, custos financeiros e toda a pressão que acompanha uma dívida pesada num país de juros altíssimos como o nosso. Fazendo de novo a analogia, não é como um cara, você aí, né, um amigo seu que recebe, porque você é inscrito aqui, né, tô falando do seu amigo. Um sujeito que trabalha, recebe salário, tudo direitinho, tem um bom salário, mas chega no quinto dia útil, já viu boa parte do dinheiro evaporar ali em dívida cara demais. Como é que é? O mês não dura o salário? O mês não dura o salário. Então, a operação da empresa tá respirando, mas o financeiro respira por aparelhos. Isso dá a entender por que eles cortaram a cabeça da turma da diretoria. Pois é, dizem que não tem relação, né? Não sei dizer. Quando isso acontece, a percepção de risco sobe muito rápido. Inclusive a agência de risco, né, de rating, a Fitch, ela rebaixou a nota de crédito do GPA para CCC. O que quer dizer isso? O mercado passou a ver um risco bem maior da empresa não conseguir rolar sua dívida em condições normais, que é empurrar com a barriga, né? Emite uma nova dívida, paga a galera da agora e amanhã a gente vê o que dá. E esse rebaixamento piora ainda mais a negociação com os credores, né? Que vai renegociar. Se o cara já está devendo e tem uma nota de risco, uma percepção de risco maior no mercado, você acha que vai cobrar mais ou menos juros da empresa, né? Que já está sufocada. Credibilidade vai caindo, né? Então, e no dia 3 de março, aí que o Brunão falou, a ação do GPA despencou quase 18% e fechou a 2,59. Mas olha como a bolsa é meio estranha. No dia seguinte, depois da empresa tentar acalmar o mercado e reforçar que negociava a dívida sem mexer na operação, a ação recuperou parte das perdas e subiu mais de 14%. Teve gente que aproveitou essa oportunidade. Tem isso também. Mas esse sobe e desce diz outra coisa pra gente, né? O investidor ali tá tentando responder uma pergunta só, né? Isso aqui é uma empresa administrando uma dívida apertada ou é só o começo do fim ali de algo mais feio? Quando o preço de uma ação desse tipo aí faz montanha-russa em 2 dias, fica claro que o mercado, inclusive, tá tentando descobrir em qual dessas duas histórias ele acredita mais, ou seja,
alguém está mentindo. E por falar em acalmar, o GPA precisou agir também fora da bolsa. A empresa mandou cartas a fornecedores explicando que a renegociação era com os bancos e com os credores financeiros, não com a indústria, tá? Que o GPA lançou um plano aí para cortar pelo menos 415 milhões em despesas operacionais nesse ano também. Decidiu reduzir os investimentos, um capex projetado de 300 a 350 milhões, bem abaixo do que vinha gastando, e deixou claro que não tem novas aberturas previstas para os próximos trimestres. Traduzindo para você, a companhia puxou o freio de mão, né? Menos expansão, menos gasto, tudo com foco ali em preservar caixa. É uma postura defensiva, né? A empresa está pensando ali em sobreviver de uma forma organizada e ganhar tempo para o balanço voltar a respirar. É igual quando você pega todos os seus cartões de crédito, corta todos e fala, não, agora agora chega, agora eu vou viver mais conscientemente. Só que existe uma mochila antiga nas costas do GPA também que pesa pra caramba, porque além da dívida financeira que entrou nesse plano de agora, a companhia convive com cerca de 17 bilhões em contingências fiscais e trabalhistas. Não está entrando diretamente agora nessa recuperação extrajudicial não, mas ajuda a explicar por que o ambiente financeiro da empresa ficou tão engessado. É muito problema, sabe? Acumulado lá do passado, some-se a isso mudanças de comando, o Cassino no meio da história aí, trocas de direção, histórico de reestruturações, e você começa a entender por que o mercado perdeu a paciência tão rápido quando o alerta de continuidade apareceu. O problema de hoje não nasceu essa semana, né? Essa semana aqui foi só um momento que ele ficou impossível de esconder. Então, qual que é a leitura mais honesta? O que a gente pode esperar daqui para frente? Ó, o GPA não parece empresa morta não, parece uma empresa muito apertada e isso faz uma diferença danada, né? Morta é uma empresa que não tem operação, não tem cliente, não tem marca, não tem caixa, não né? Tá pagando o fornecedor, por Exato, exemplo. tá pagando funcionário, que não é o caso, né? O GPA ainda tem operação, tem uma marca muito forte, uma das maiores do Brasil, inclusive, né? E venda rodando, o que ele perdeu foi fôlego, sabe? E uma empresa sem folga, ela vira refém do calendário da dívida. Quando a conta fica curta, inclusive, aí qualquer susto piora tudo. E um rebaixamento de rating piora isso, um boato piora, um credor mais duro, um fornecedor nervoso. Por isso que esse pedido de recuperação extrajudicial faz sentido sim, como uma tentativa de colocar ordem nessa bagunça antes que ela se espalhe por toda a empresa. Mas então, qual é que é o futuro da empresa? Será que ela vai quebrar? Você investiria em ações do grupo GPA? Já vai escrevendo aqui. Porque daqui para frente tem 3 coisas que realmente importam, né? A primeira é se o grupo consegue aproveitar essa janela aí de 90 dias para aumentar a adesão de novos credores e fechar um acordo que dê mais prazo ali e mais tempo para respirar. Segunda coisa é se a empresa vai conseguir reforçar o caixa de algum jeito, seja vendendo ativos, seja com alguma capitalização, porque só cortar gasto aqui talvez não resolva tudo. E a terceira é se ela vai conseguir impedir que esse estresse financeiro vaze lá para a operação do dia a dia. E é a espiral da morte, né, mano? Porque aí começa a faltar dinheiro para serviço, começa a faltar gente para atender, produto na prateleira, aí o jogo não vira, aí acabou a empresa mesmo. Porque no fim das coisas, essa história ensina muito pra gente. O tamanho da empresa e a marca famosa ajudam muito, mas não pagam boleto sozinho, não. O GPA tá mostrando isso de uma forma muito dolorosa, de uma forma pública, né? A operação ainda gera muito dinheiro, as lojas seguem abertas, o nome é forte, só que quando a dívida vence rápido demais, custa muito caro, né? E a confiança começa a balançar. E até uma gigante do varejo pode ser empurrada ali para uma solução de emergência. Então, esse é o retrato de hoje, né? Não parece não o fim do Pão de Açúcar, mas também tá longe de ser só susto passageiro, tá? Uma tentativa séria de ganhar tempo, reorganizar a dívida, impedir que um problema financeiro vaze e vire um problema operacional, e o mercado vai observar ali cada passo e, sinceramente, com toda razão. O que você acha, hein? Você acha que o Pão de Açúcar sai dessa? Manda o seu comentário aqui, a resposta do Brunão também. Era exatamente o que eu ia perguntar. Então não responde essa pergunta e fica aí o convite para você. Valeu, tudo de bom. Tchau.